Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Dona Marinês está aí também aí. Esses dias, acho que uns 10 dias atrás, a gente orou, né, para minha prima arrumar um emprego. Eu tava com a situação dela, fazia 5 meses que ela estava desempregada. Semana passada, ela me falou ontem, semana passada ela recebeu a confirmação que Deus agraciou ela. Já está empregada. Pra ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para poder ajudar a mãezinha dela, poder seguir com as coisas dela. Amém. Uma bênção. Deus A senhora abençoe. ouviu, né, da Marineide, que eu falei agora, né? Não ouvi, não, porque meu filho estava falando. Pode dizer. Que a Raquel conseguiu um emprego, viu? Glória a Deus! Deus é lindo! Deus é maravilhoso! Deus, ele cuida quando a gente clama. Com fé a gente recebe, meu filho. Glória a Deus! Deus é tremendo. Gratidão. Ora aí para nós, dona Lucinha. Amém. Bom dia a todos, inicialmente, né? A paz do Senhor, a graça, a misericórdia sobre todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, majestoso, o poder é teu, a magnificência é tua, Senhor, o louvor é para ti, Senhor. Nós oramos aqui agora, Senhor, pedindo, Pai, te agradecendo, te engrandecendo por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, para estudar a tua palavra, para aprender um pouco mais de ti, Pai, esse que vem se repetindo dia após dia, esse aprendizado maravilhoso que tu nos deste, Senhor, a oportunidade de aprender um pouco mais de ti, Senhor. Ó Pai amado, perdoa as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, Pai amado. Perdoa, Senhor, cada vez que entristecemos o teu Santo Espírito com ações, palavras, atitudes, Pai. Ó Deus amado, toma conta agora desta reunião, Pai, de aprendizado, que o Espírito Santo seja o nosso mestre maior e melhor, como sempre, Senhor. Que possamos aprender mais de Ti hoje. Que seja um dia frutífero. Aqui em Fortaleza chove muito, não sei por aí afora como está, mas Deus toma conta de tudo e de todos, de todas as famílias aqui representadas, Pai. Pelo que já te agradecemos, te oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondendo Jesus, o demônio que saiu, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disseram-lhes: Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e o terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Muito bem. Continua aqui no Paga o Tributo, né? É pequeno o versículo, vamos até o fim, o capítulo. E chegando eles em Cafarnaum,
Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro. Dos alheios, disse-lhe Jesus. Logo estão livres os filhos. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Olha que tremenda essa passagem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ter alguma dúvida de que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É o Cristo? Hã? Como é que pode? Só alguém como o Filho de Deus, o próprio Deus, né? Encarnado ali, teria esse poder de pedir para mim e para você: olha, vai ali no mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, você tira um start dali, tira uma moeda, né? Olha, o mar tem milhares, milhares, são incontáveis a quantidade de peixe no mar. Como é que alguém pode saber que o peixe que vai pegar tem um start? Só Deus, né? Por isso, meus amados, nós não podemos duvidar, até os cabelos da nossa cabeça são contados. Ele sabe. Só o Fábio que não tem cabelo, né? Mas tudo bem. Na cabeça, né, Fábio? Mas tem aqui, tem barba, tem bigode. Então Deus conhece nosso coração, amado. Ele nos conhece, nossa, ele sabe tudo a respeito de nós. Ele é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos reverenciá-lo mais e mais, sabe? Porque a grandeza de Deus é tão imensurável que eu fico pensando, Deus é tão grande, mas é tão pequenininho que consegue entrar no meu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós e fazer diferença. É, é fantástico. E a gente vê aqui os exemplos. Quando chegaram aquela multidão, estava em volta dele, mas um homem se apresentou ali, pondo-se de joelho. Olha, amados, para nós chamarmos a atenção de Deus, para nós sermos ouvidos por Deus, nós temos que nos apresentar de joelho, de joelho. Porque de joelho, com certeza, Ele vai ouvir as nossas orações. E foi de joelho que esse homem chegou diante de Deus ali no meio da multidão. Ele não teve vergonha, não. Tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Uma pessoa que tem um filho lunático dessa forma, que se debate diante do povo, diante da multidão, onde ele está, de repente dá uma crise nele, ele se debate e cai até no fogo, se atira dentro da água. Como é que pode uma pessoa, um espírito maligno desse, se apodera do ser humano e faz as piores atrocidades? Mas está aqui o exemplo. E trouxe, e ele fala: ó, eu trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. Isso aí, amados, é para a gente aprender que nós precisamos sempre estar em comunhão, em jejum e oração, porque a gente pode se deparar com determinados espíritos no meio da rua, em qualquer lugar. Eu já passei por essa experiência, né? Saindo um dia, uns tempos atrás aí da igreja, estava indo para casa, tinha pegado o trem, eu e meu filho, nós estávamos juntos.
E, de repente, caminhando pela rua, já saindo da estação do trem, a uns 30 metros atrás de nós, a gente ouviu uma pessoa, uma mulher gritando: Ei, hoje eu vi Jesus! Hoje eu vi Jesus! Aí a gente não deu muita atenção, né? Porque mulher gritando. Mas nós diminuímos o passo. E aquela mulher, rapaz, ela foi se aproximando da gente. Não sei se eu já contei esse testemunho aqui para vocês. E quando ela se aproximou de nós paramos e olhamos para trás, ela gritando: Como assim a senhora hoje viu Jesus? O inimigo se manifestou ali, amado. Essa mulher começou a espumar e caiu no chão e começou a se retorcer. Nós, eu e meu filho, começamos a impor a mão sobre ela ali e começou a juntar um monte de gente, rapaz. Não leva ela no pronto-socorro, ela está passando mal. Falei, não, calma. Nós sabemos qual é o problema dela. E ali nós impomos nossas mãos e oramos em nome de Jesus. E expulsamos aquele mal, aquele demônio dela. E a mulher foi se acalmando aos poucos, foi se acalmando. Em nome de Jesus, nós expulsamos aquele demônio. No meio da rua, sim, cara. Do nada. Então eu falo para vocês, olha, nós que estamos aqui, nós estamos participando de um devocional, nós estamos lendo a palavra. Muitas pessoas vão abrir o YouTube e vão ver o que nós estamos fazendo aqui. É o evangelho sendo pregado. É a palavra de Deus sendo disseminada. E isso tem um preço. Por isso que nós precisamos estar sempre em comunhão, orando uns pelos outros, para que o inimigo não tenha poder sobre nós, para que ele não venha nos prejudicar. Muitas vezes não prejudica eu ou você, mas alguém próximo a nós, ao nosso derredor. Então nós precisamos estar sempre em comunhão, orando. Tá? Em especial por aquilo que aconteceu ontem, precisamos estar orando para que haja paz de espírito entre nós, né? Essas coisas não podem acontecer. Então nós vemos aqui, ó, trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E trouxeram aquele pobre rapaz. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Esse é o Filho de Deus, é o nosso Senhor. E esses milagres, amados, nós ainda fazemos hoje ainda. É só você acreditar. Nós, eu, você, nós temos esse poder. Jesus Cristo nos deu esse poder. Nos deu essa autoridade. O inimigo não tem poder sobre nós. E se aparecer alguém na sua frente, endemoniada, você pode impor as mãos sobre elas, no nome de Jesus, e expulsar esse demônio. Tá? Agora, se você não conseguir expulsar, meu Deus do céu, você pode ser envergonhado, viu? Precisa tomar muito cuidado com isso. Uma vez eu estava numa vigília e, e um pastor tomou um tapa na cara assim, foi feia a coisa, viu? Se aproximou lá do demônio lá que estava se manifestando e ela sentou a mão na cara dele, na frente de todo mundo. Ele teve que recuar. Foram eu e outras pessoas que expulsamos o demônio daquela mulher, naquela noite. Esse pastor hoje não é vivo mais. Mas depois a gente ficou sabendo por que aconteceu isso com ele, né? E Deus eu tenho. Então, amados, a pessoa precisa estar em comunhão com Deus. Precisa estar limpo de coração. Porque o inimigo, se você não estiver em condições, ele te envergonha. Né? Isso acontece muito, viu? Acontece muito por aí. E repreendendo Tomara. Jesus, o demônio que saiu dele,
Pode falar. Queria fazer um comentário só, porque a gente sabe que a nossa briga, a nossa guerra, ela é espiritual, né? Ela não é contra a Sim, pessoa, né? Não é contra as pessoas que... Muitas vezes as pessoas que a gente ama, né? A gente entra em sim, conflito, né? E ontem, pela manhã, eu não sei se eu comentei aqui ontem, né? Que a verdade liberta, né? A verdade liberta e que era o dia de pisar na cabeça da serpente, né? E no final da tarde, minha esposa me chama aqui dentro de casa, Fábio, vem aqui, vem aqui. Quando eu vou lá fora, tem uma cobra morta na frente da minha casa. O carro passou em cima e matou uma cobra. Aí eu olhei e falei, olha só, né? E aí eu fui lá, né, tirar a cobra, tô limpando, lavando o quintal ali, lavando a porta de casa. Quando eu viro para trás, um inimigo passando ao redor, assim, uma outra cobra passando na frente de casa de novo, assim. Aquela foi morta, mas o inimigo ele tá ali, né? Rodeando, né? Amarrado em nome de Jesus, né? Ele tá amarrando e orando, mas assim, a guerra ela é espiritual, né? Não é contra pessoas. As pessoas a gente ama, né? A gente ama, a gente ora, né? A gente pede, né? Mas o inimigo fica ali, né? Que ela foi esmagada, né? Ela foi esmagada. Uma dó, e né? a outra? Pelo animalzinho, não, né? Pelo animalzinho a gente tem, né? Mas a gente, significado espiritual, a gente sabe qual que é, né? É, existem Você me coisas comentou que aí Deus não dos permite que 12 nós patinhos, né? vejamos. Dos 12 patos que, né? Eu tinha comentado lá, eu lembrei na hora que o senhor tinha falado aquilo, e logo depois aconteceu. Eu falei, olha, as coisas acontecem na nossa vida, a gente acha que, não, isso é casual, né? É coincidência, né? Jesuicidência, né? É, Cristocidência, né? Coincidência. Pois é, amados. Então, aqui ele fala, então os discípulos aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos expulsá-los? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como de grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E existe também demônios que só saem com jejum e oração. São castas, né? Então a pessoa precisa estar em jejum e orando muito para conseguir expulsar certos demônios, né? Porque muitas vezes, semana passada mesmo, um irmão lá da igreja pediu para ir na casa dele, que o filho dele não sai do quarto, fica dia e noite no quarto, direto no celular e não sai dali. E o quarto, olha, quando a gente abre o quarto lá, ele falando, ele até sente mal. Ele não quer sair do quarto de jeito nenhum. Está ali atrofiado naquele quarto, na escuridão. Ele prefere ficar na escuridão. O que é isso? Demônio. Demônio. O menino está assim. A gente começou lá uma campanha lá na casa dele, 3 semanas, e vamos libertar esse menino. No nome de Jesus. Você vê como é que acontecem as coisas. Para expulsar esse demônio, nós precisamos estar preparados. Precisamos jejuar, orar muito para poder expulsar. Porque senão não sai, não. Às vezes você pensa que saiu e não saiu, tá? O inimigo é terrível. A criança, hoje em dia a tecnologia prende muito a pessoa, né? Ainda mais a criança. Hoje o adulto não consegue se livrar, né? Às vezes está no celular e passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, as coisas para fazer, as crianças para a gente dar carinho, a família para cuidar, né? Às vezes um livro para ler, mas quando a gente vai ver, passou 2 horas, passou 3 horas. Essa Exatamente. consciência, né? Essa consciência de que não, olha, isso aqui está sendo uma prisão, eu preciso me libertar disso daqui, né? É um aprisionamento mesmo. A tecnologia tem feito isso com as pessoas, né? E com os Sim, jovens. Eu lembro uma estatística uma vez, seu Mário, que um tal de um joguinho que tem, que a média de utilização do jogo por dia, era jogo para criança, era de 8 horas. Ou seja, meu filho ele usava 1 hora por dia. Então alguma criança estava usando 10, 12, 13.
né? É. Então acaba ficando aprisionado e a pessoa não consegue se libertar, não consegue ter consciência, né? Então é trazer coisas, né, paralelas, oração, o senhor falou muito oração, né? E trazer coisas para a pessoa, criança poder viver de coisas diferentes para ela poder ela falar, olha, tem coisas legais lá fora também, né? Eu preciso sair daqui, Sim, né? Jesus Cristo tem poder. verdade. É, a dona Lucinha, eu gostaria de dar uma oportunidade para a dona Lucinha falar alguma coisa, com a própria Tamires, com a Ruth. A Tamires eu ainda não vi o rostinho dela, nem ouvi a vozinha dela. Acho que não. Não, a voz eu já ouvi. Mas sim, gente. Oi. E aí, Tamires? Bom dia, paz a todos. Você quer falar alguma coisa sobre essa passagem, Tamires? Vou falar breve. Primeiro, eu posso. A Ruth. Eu tô querendo atropelar todo mundo, é só porque eu vou entrar na casa, vou dirigindo, tô chegando no meu cliente, mas eu queria falar. Amém. Igual o seu Mário estava falando, e nós lemos aí, que quando esse homem trouxe o menino para os discípulos, eles não conseguiram expulsar. Mas quando Jesus chegou, foi expulso. Por quê? Porque Jesus, ele nem precisa falar nada, né? Ele já era cheio do Espírito, então. Mas eu tiro isso como o exemplo que o seu Mário falou, é que se nós estivermos cheio, aqueles não puderam porque não estava cheio, mas aqueles 3 que subiu lá em cima com ele, com certeza também poderia, porque eles foram cheios, né? Então, eu queria, era só dar um testemunho rapidinho. Desde que eu era criança, eu aprendi isso, que você não pode expulsar um demônio se você não tiver bem com Deus, porque daí o demônio vai te fazer ficar envergonhado, como o seu Mário falou do pastor que levou o tapa na cara. Então, eu era criança e eu ouvia meu pai expulsar demônio, ir orar e as pessoas ser curadas, entendeu? Mas meu pai só fazia isso depois que ele fazia jejum e oração. E eu lembro uma vez que o povo ia na nossa casa para 3 dias pedindo para o meu pai para ele ir lá. E já tinha ido outros pastores, outras pessoas expulsar, e o demônio estava fazendo chacota das pessoas. E meu pai falou: ainda não é a hora. Deus ainda não falou que é para mim ir. E meu pai estava em jejum esses dias em oração. Eu era criança e eu lembro isso, porque foi assim tão forte que as pessoas iam lá implorar para meu pai ir, pedir, sabe? E ele falava: não é a hora, eu não vou. E aí, quando deu os 3 dias, meu pai foi. E chegou lá, quando meu pai chegou, que pisou na porta da casa, essa pessoa subia nas paredes e pulava do teto para o chão e fazia essas coisas tudo horrível. Na hora que meu pai pisou na porta, ele falou: eita, com esse daí eu não brinco, não. Então, meu pai expulsou ele, ele foi embora. Mas o meu pai era um homem que tinha autoridade de Deus, eu sei disso, mas ele só fazia as coisas quando Deus falava com ele. Então, eu falo que se você estiver ligado com Deus, você vai fazer muitas coisas, igual eu vi meu pai fazer, eu vi com meus olhos, né? Ele viver isso. Só que eu não entendia essa conexão do meu pai com Deus. Mas está tudo na Bíblia, ele aprendeu tudo aqui e ele ensinou, só que às vezes somos ignorantes, né? E não vemos como a pessoa que está ligada com Deus igual. Então, muitas das vezes falamos, uns recebem e outros não. Naquela época nunca recebi, mas ficou gravado na minha mente. Mas hoje eu entendo. Igual eu falei com o Fábio um dia, falei: Fábio, tudo que meu pai ensinou é o que eu aprendo aqui, eu revivo. Eu falo: meu Deus, meu pai me ensinou isso, é verdade. Olha, tá aqui na Bíblia. Então, é tão bom estar aqui e ver, sabe? O que meu pai me ensinou aqui na Bíblia, tá aqui. Eu tô lendo, eu tô aprendendo. Então, assim, eu sou grata a Deus e ao meu pai, que desde pequena eu fui instruída no caminho correto. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, Ruth. Deus te abençoe, filha. Rutinho. É isso. Agora, Amém, seu Mário. Vocês também. Eu vou entrar na casa, mas vou continuar ouvindo, tá? Só não vou falar.
Dona Lucinda, vamos deixar a Tamires dar um testemunho aí. Quero ver ela falar alguma coisa. Rapaz. Falar, né? Eles, A senhora não está com pressa, não, né? eu hoje não, eu vou ao médico, mas a hora que passar a chuva, eu não tenho com consulta marcada, eu vou para emergência mesmo. Glória a Deus. A Tamires, pode falar. Amém. Gente, eu não apareço porque eu estou no comércio, né? Estou em casa, moro aqui, mas tem minha mercearia e também eu estava aqui ouvindo, mas estava fazendo outra coisa aqui também, né? Sempre assim, mas Deus é fiel. O que eu tenho a falar com essa palavra é que, sim, né? Como vocês falaram, a gente tem que fazer o jejum e oração antes de expulsar os demônios. Porém, assim, a gente tem que estar preparada a todo tempo, né? Porque Verdade. tem momentos que não tem como esperar. É, Tem momentos que tem que ser na hora. Não vai ter como a gente fazer o jejum e muitas vezes a gente já acordou, já se alimentou, está fazendo outras coisas. Naquele momento ali, a gente não está em jejum, em consagração com o nosso Deus. Então, nós temos que viver isso no nosso cotidiano. Mesmo que não seja diariamente, mas temos que fazer várias vezes na semana, ou uma vez na semana, de acordo, né, com que também nós podemos e a nossa saúde também, porque Deus também ele não quer tão somente o nosso sacrifício, ele quer nossa obediência, né? E quando nós estamos firmados na presença dele, continuamente fazendo o que ele quer e tendo a fé, porque além do pai do menino não ter a fé mesmo, aquela fé viva que ele estava tendo em Jesus, ele não teve nos discípulos. E nem os discípulos tiveram, porque eu creio aqui, pelo que nós já lemos, é que era a primeira vez, né? Eu acho, assim, no meu entendimento, que poderia ser a primeira vez que os discípulos estavam indo fazer aquilo. Eles viam Jesus fazer, mas eu creio que eles nunca fizeram. Então, ali estava sendo tipo a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo e eles não tinham aquela fé que eles iriam conseguir. Então, quando vamos fazer isso, primeiramente, temos que estar firmes, sempre jejuando e orando, ligados em Cristo, porque, como eu falei, vai ter momento que a gente não vai estar em jejum e vai ter momento que vai ter que ser naquela hora, né? Não vai poder sim, esperar. verdade. E tem que ter a fé que, pelo nome de Jesus, vamos expulsar o demônio. Porque se a gente não tiver essa fé que nós vamos expulsar pelo nome de Jesus, porque nós somos intermediários dele, né? Somos servos, Sim, estamos para servir a ele. A gente não consegue. Então, verdade. né, eu posso conjecturar que aqueles discípulos, eles estavam assim naquele momento. Por isso que eles não conseguiram e Deus falou, né, que a fé deles era pequena. Por isso que eles não conseguiram aqui nesse contexto. Era isso que eu queria falar. A Tamires falou algo assim importantíssimo. Por quê? Porque nós temos que estar preparados. Ixi, está tocando aqui a portaria, gente, só um minutinho. Vou ter que silenciar. Continuem aí. Tá bom. Então, meus amados, o Fábio quer falar alguma coisa, Fábio? Tava falando no mudo aqui, sabe? Mas essa parte aqui que Jesus, ele, no final, ele mostra até uma certa compaixão, né, com os discípulos ali, né? Falando, tudo bem, mas esses aí, ó, aí você precisa ter oração e jejum, né? Então, dessa vez eu vou ajudar, mas na próxima faz vocês, né? É, É. pronto. É.
Então, Sim, a gente sim. tem que estar realmente, o que a Tamires falou é de suma importância, a gente tem que estar preparado, porque aparecem as intercorrências, aparecem as urgências, as emergências, né, de pessoas que, de repente, está na tua frente, como Mário aí se deparou com essa mulher, Mário e seu filho, com essa mulher gritando que tinha visto Jesus, na verdade, era um demônio que estava nela, dizendo, falando sobre isso. E Mário, creio eu que Mário e o filho dele estavam em jejum, Mário? Acho que não, né? Nesse dia. Não, não estava. Nós Pois estávamos é. voltando da igreja. Era Então, de não noite. estavam, mas eles estavam preparados, eles estavam na fé que é preciso ter também, como Tamires falou, que pelo nome de Jesus, não é por nós, mas é o nome de Jesus que tem ali. É. Com relação às minhas experiências, eu tive algumas, algumas. Então, assim, uma foi na minha própria casa, quando eu estava realizando o grupo de crescimento, né? Que aqui a gente chama de pequeno grupo, de célula. Uma discípula minha, em pleno. Ali a gente estava ali em compartilhamento, quando ela partiu para cima de outra discípula que estava, dizendo: Eu te odeio, já com voz gutural, né? Assim, eu te odeio, não tinha motivo para ela fazer aquilo, ela, pessoa. Mas a gente viu logo que ali era uma possessão, e aí foi um alvoroço, porque tinha discípulas que ainda não conheciam, nunca tinham presenciado aquilo ali, tinha em torno de umas 15 mulheres, né? E minha filha também estava, mas só que ela estava lá no compartimento da casa, ela não participava, porque ela participava de célula de casais, e nesse dia era de mulheres. E nesse justo dia, uma das discípulas que tocava órgão, que tocava não, toca, que ela ainda não morreu, tinha levado o órgão dela. Vocês acreditam que o negócio foi tão forte que ela não conseguiu tocar o órgão nesse dia? Cada vez que ela ligava, que ela tentava, ela levava choque. Tamanha foi a influência maligna que estava ali naquela mulher, né? Então, quando ela partiu, ela rasgou a roupa da outra, quebrou o celular, dizendo que odiava, e o que a gente teve que fazer? Eu logo pedi, aí a minha filha correu lá do quarto, que viu o alvoroço lá, e eu também, e as outras, algumas discípulas ficavam só assim, de boca aberta, sem saber o que estava acontecendo. A que canta partiu logo para cima, orando em língua. Eu digo: minha filha, saia daí agora, saia daí, vá, e vocês que estão aí paradas, comecem a louvar, chame o nome de Jesus. E aí foi uma luta nesse dia, porque existiam pessoas ali inexperientes, mas aí era forte, não era só um, e ela lá no chão, toda dura, toda tesa, com os olhos virados. E eu e a minha filha, a gente conseguiu, em oração, e pelo nome de Jesus, e óleo de unção, e ali foi um alvoroço naquele dia. Essa foi uma das experiências, outra foi dentro da própria igreja, e com a mesma discípula que a gente achava que já estava liberta. E, como eu já disse para vocês, eu faço parte, eu sirvo na intercessão da igreja, e aí, depois do culto, a gente fica ali, tem as pessoas escaladas, ficam para orar, e nesse dia, essa mesma discípula foi receber a oração. E quando eu estava orando por ela, ela disse: ai, Lucinha, estou passando mal. E ali foi caindo e já foi dizendo que era faraó, com a voz gutural, e lá foi outra luta com essa discípula. Hoje em dia, essa mulher, por profecia do Senhor, entregue a ela, que ela iria um dia trabalhar com libertação e intercessão. Hoje em dia, ela é uma peça raríssima na intercessão da igreja. Ela faz parte do nosso ministério de intercessão, trabalha conosco hoje em dia, nos ajudando. Então, assim, gente, o que acontece? É fundamental estarmos preparados, tirar um dia para o Senhor. Inclusive, a gente está tirando uma semana jejuando de redes sociais, né? Por decreto, por conclamação da igreja mesmo, do nosso pastor, até chegar ao alto de Páscoa e tudo mais, tudo mais. Então, toda semana a gente está agora em jejum de redes sociais, apesar de eu estar aqui com vocês, mas isso aqui é outra história. Redes sociais, de Instagram, Telegram, de estar vendo as coisas, de televisão, de streaming, tudinho. Então,
é fundamental. Ia tirar um dia, né? Eu sou louca por café. Pronto, hoje eu vou passar o dia sem café, é um propósito. Vamos fazer o propósito. Eu não tomar café. Hoje eu vou tirar doce, eu não como doce. Hoje eu não vou comer doce, isso é para o Senhor. E já ali passar o dia em louvor, em oração, porque a luta é ferrenha. Fábio, é, é como o Fábio falou, a luta não é contra a pessoa, a gente ama a pessoa, a gente ama a pessoa. A luta é com o inimigo. E isso aí foi prova cabal, Fábio. Essas cobras, não, sabe? Essas cobras na sua casa, em frente à sua casa, e depois, quando vira, tem outra. Cadê a outra? Matou a Fábio. A outra cobra. Então, assim, é preciso. Aí Jesus fala, ressalta aqui no verso 20, que se Em a nome de nossa fé Jesus for foi embora, dona Lucinha. Foi embora. pronto. E Jesus disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Por que que ele usou o grão de mostarda? Existe grão menor do que o de mostarda. A semente da orquídea é menor, parece uma poeirinha da orquídea. Mas, no Novo Testamento, naquela época, Jesus usou esse grão, porque era um grão tão pequeno que ele disse: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, porque aí a gente vai fazer maravilhas e que estejamos preparados, fazendo os jejuns e as nossas orações. A gente bota o pé no chão, já abre o olho e já é orando, já é agradecendo a Deus pelo dia e pedindo a proteção, a armadura do Senhor. E muitas vezes a gente desobedece a palavra. É preciso obedecer a palavra. E a Ruth muito bem falou: o que meu pai ensinou, o que eu aprendi com meu pai, hoje eu vejo, eu leio aqui na palavra. Isso é importante demais, não é só ler, é aprender. E ela tem a memória afetiva do pai dela, né, fazendo, né, o jejum e a oração. Eu evangelizei, eu trabalhei um ano evangelizando no presídio feminino daqui. Trabalhei não, servi. Um ano no presídio, e eu fazia o jejum antes de ir. Eu não fazia no dia, porque era a carga forte demais. Então, o que que eu fazia? Eu fazia antes, eu fazia no dia anterior ou dias anteriores. Então, aí eu fazia aquele propósito, aquele jejum, para poder me armar, para poder me munir de forças para poder entrar naquele ambiente. E é Jesus que faz, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Quando ele mandou Lázaro remover a pedra, ele quis dizer isso para a gente. Eu vou fazer a parte sobrenatural, que é trazer a vida para Lázaro, mas vocês façam a parte de vocês, removam a pedra de vocês. É isso que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida, remover a pedra e seguir a palavra. E outra coisa, não buscar reinterpretação da palavra, porque o que tem de reinterpretação de palavra aí, de gente reinterpretando a palavra, não, a gente tem que interpretar à luz do Espírito Santo, e não sobre dogmas, sobre fulano, beltrano ou ciclano, que achou que eu tenho que escrever sobre a palavra, eu tenho que reinterpretar. Apocalipse é muito claro quando diz: se tirar um tio dessa palavra, vocês vão sofrer todas as pragas que está aí no Apocalipse. Então é isso, gente. É fé do tamanho de um grão de mostarda é a nossa parte. A fé vem por dom, né? Glória a Deus, glória a Deus. A fé vem por dom, por ouvir, por praticar a palavra. Só que nós temos que fazer a nossa parte, remover a nossa pedra, jejum, oração. Aleluia. Tá bom, Chico. Irmão, falar uma coisa aqui que eu me recordei. E assim, ó, quando a irmã Lúcia, né, falou que a irmã se manifestou na casa dela e depois ela se manifestou novamente lá na igreja, né? E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente, né, por isso que a gente tem que entrar onde Deus quer que nós entremos. A irmã Ruth, né, falou que o pai dela só foi no momento que Deus determinou para ele. Agora você vai. Aí ele foi.
Ele estava, como eu falei, tem ocasiões que nós temos que ir logo, e tem ocasiões que nós temos que ir só quando Deus nos manda, porque não podemos pegar uma carga que não é nossa, não é isso? E aí é, aconteceu um caso comigo. Não foi comigo, né? Com minha família, com minha irmã. E minha irmã, ela se manifestou em um lugar que é um pouquinho longe daqui, em uma madrugada, e ela se manifestou. Se não fosse, se no dia do acontecido o marido dela tivesse bebido como ela bebeu, né? Que os dois foi para beber numa praia que tem aqui perto onde eu moro, em Valença. E aí eles foram, né, beber lá em uma casa, só eles dois. E eles foram para o terceiro andar da casa. E lá eles estavam bebendo. Enquanto ele desceu para pegar uma bebida para ela, e ele não estava bebendo porque tinha poucos dias que ele estava querendo voltar para Jesus, né? Tinha ido para a igreja, porém ficou naquela de volta para Jesus e não volta para Jesus. E aí só ela estava bebendo. Nesse momento que ele desceu, quando ele subiu, ela já estava manifestada lá em cima. E o inimigo queria tirar a vida dela. Ia matar ele, que ela queria matar ele, e ela ia se jogar do terceiro andar. E aí ele ficou numa luta tremenda, né? Com ela ali, endemoniada, e não sabia meu contato, não conseguiu ligar para minha mãe no dia, ligou para uma pessoa, uma colega dela, para a colega dela vir aqui falar comigo, porque ela só chamava meu nome. Dentro dela ali só chamava meu nome, porque ela sabia que eu sou, né? No caso, minha família é pequena, eu, minha mãe, minha família em si, eu, minha mãe, ela, minha irmã. Então, só eu sou evangélica. Então, no momento, o eu dela própria chamava meu nome. Mas o inimigo que estava nela queria tirar a vida dela. Então, naquele momento, Deus também estava agindo ali no interior dela para ela me chamar, para eu poder clamar, né? Ser o intermédio dele. E quando a amiga dela chegou aqui, eu fiquei bastante nervosa, né? Claro, porque a gente estava dormindo, foi de madrugada e tal. E desde já comecei a clamar, já comecei a repreender eu aqui na minha casa e ela lá, por chamada de vídeo, o demônio, né? Manifestado. E aí eu peguei um carro aqui e fui lá, meia hora para chegar lá nesse lugar, né? E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, ela estava dormindo. Parecia estar bem tudo, mas ela ainda estava endemoniada. Naquele momento eu estava ali sozinha, só estava com ímpios. Naquele momento ali eu só estava repreendendo, né? Não cheguei a orar assim, a clamar para que Deus viesse expulsar, né? Mas eu estava ali, né, repreendendo e intercedendo para que viesse ser jogado por terra e trazer ela para cá, para a cidade, na minha casa. E por, né, um pouco de força a gente conseguiu trazer ela, porque ela não queria vir. E ali dentro do quarto, do carro que a gente veio, né, ela olhava para mim, o demônio se manifestava, fazia careta para mim, porém não me tocava. Ela ficava com raiva, né, o demônio, mas não me tocava. E aí eu trouxe ela, pronto, ela ficou bem, ela dormiu. Depois que passou, né, toda a bebedeira, eu falei a situação toda para ela, porque ela tem um chamado e quando nós somos chamados, nós temos que aceitar o nosso chamado, porque Deus é amor e Deus também é justiça. Por isso que naquele outro devocional eu falei, né, dessa questão que às vezes Deus permite e Deus deixa acontecer as coisas na vida da gente para que nós venhamos voltar para Ele. Ela tem chamado, ela era diaconisa,
da igreja, tem chamado no ministério de louvor, então é isso que Deus quer na vida dela. E enquanto ela não voltar para Ele, para fazer a obra dele, só coisas ruins vai acontecer na vida dela. Então, ali eu expliquei a ela, quando ela se voltou para si, falei tudo o que tinha acontecido. Teve vídeos, né, porque o marido dela fez para que ela acreditasse, porque ele quer ir para a igreja e ela não quer ir para a igreja. Então, gera uma luta, né, espiritual. E se ela, e se ela própria não querer voltar, o demônio ele vai e volta. O demônio ele vai em volta. Então a gente tem que botar, eu clamo sim, eu oro sim pela vida dela, porém eu não posso deixar minha mão 100% sobre ela, porque eu vou pegar uma carga que não é minha, uma carga que ela não quer voltar para Jesus. E uma coisa que eu aprendi muito na minha vida é que a gente não tem que pedir misericórdia demais pela vida de alguém, porque temos que deixar Deus trabalhar. Se a gente pede misericórdia, Deus não trabalha, porque misericórdia é favor não merecido. Nós não merecemos, porém Deus tem misericórdia e não deixa que as coisas aconteçam na vida da gente. Então, o que eu peço a Deus para que Ele venha trabalhar na vida dela e criar situações para que ela venha voltar para Ele, porque a alma dela é muito importante. É importante para mim, é importante para ele, porque eu não quero, né, que Jesus volte e ela fique e perca a alma dela. Então temos que orar assim e colocar a nossa mão, né, onde Deus permitir que nós coloquemos. Eu converso com ela sempre e ela sabe e ela sempre foi primeiro do que eu. Ela sempre gostou, eu não, eu ia porque eu era forçada. Hoje eu estou por mim, porque eu amo o meu Jesus, eu quero minha salvação e gosto de estar na obra dele. Mas ela tem mais entendimento, né, em si. Então ela precisa voltar. E para ela voltar, às vezes tem que acontecer coisas, né, na vida da gente. Então que nós coloquemos as nossas mãos onde Deus nos permitir e nos revestimos também da graça de Deus para que as setas não venham também sobre a nossa vida, né? Que nós venhamos estar assim, sempre alicerçados na presença de Deus. Amém. Amém. Eu gostaria também de falar para os irmãos que essas coisas, irmãos, requer muita humildade, viu? Não pense você, porque você é crente, que você pode fazer todas as coisas, não, e se meter onde não é chamado. Nós precisamos ter a consciência e a sabedoria de quando nós estivermos num local onde alguém se manifestar, não queira você, sabe, se engrandecer, achar porque você é crente, que você tem poder, que você pode atravessar, que você pode também ser humilhado. Nós precisamos estar atento a esses detalhes, né? Porque nós precisamos estar realmente em comunhão com Deus, nós precisamos estar preparados. E o preparo que Deus nos dá é a humildade, é o discernimento, né? Porque essas coisas espirituais são coisas sérias. Uma pergunta, seu Mário. Primeiro de tudo, Como é que, por exemplo, o senhor falou lá que você estava caminhando na rua, né? Como é que, como é que o senhor conseguiu distinguir, por exemplo, que ela não estava tendo um ataque epilético, por exemplo, sabe? Uma coisa de carnal, assim, né? Não fosse uma coisa espiritual. É por causa que ela falava alguma coisa, como a senhora Lucinha falou, né? Que o outro lá se manifestou falando que era faraó, que, enfim, tinha uma clareza de que aquilo ali não era um ataque. Simplesmente, primeiro que o dela lá avançou em cima da mulher lá, né? E foi.
falando coisas estranhas. Agora, na casa do senhor ali, bom, ela tava falando de Jesus, né, que o senhor falou, né? Falou que tinha visto Jesus. E depois É, ela... você vê como é que é, né? A gente tava no trem, tava eu e meu filho, cada um com a Bíblia na mão. A gente voltava de um culto e as pessoas nos observavam. Vimos que pelo nossa roupa, nossa maneira de se comportar ali, e nós éramos duas pessoas diferentes. Era como se fosse dois anjos que estavam ali. E penso eu, né? Eu vendo isso hoje, nós saímos do trem, caminhamos em direção aonde nós morávamos e, e a uns 30 metros atrás de nós, a mulher começou a gritar: Hoje eu vi Jesus! Hoje eu vi Jesus! E eu escutei aquela palavra juntamente com meu filho, falei: aquela mulher não está bem, não. Ela gritando. Aí nós diminuímos o passo e ela se aproximou de nós. Quando ela chegou perto de nós, aí a gente virou, né? Ela gritando: "Não, eu já vi Jesus, eu já vi Jesus." Mas por que que ela veio falar justamente conosco, né? Ela, ela nos interpelou ali. E nós paramos e vimos que havia um demônio sobre ela. Porque ela já mudou de cor e começou a espumar a boca dela. E uma voz grossa se apoderou dela naquele momento. E ali nós levantamos a nossa mão em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Demônio, sai dela. E a voz da mulher começou a. E as pessoas ali juntou um monte de gente ali, rapaz. Era mais ou menos umas 9 horas da noite, 9h30, por aí. Porque corre o risco da pessoa às vezes estar tendo um ataque epilético, precisa de ajuda, as pessoas ficam com medo e fogem, né? Não vou ajudar, É, não vou correr disso aí, a pessoa tá morrendo lá, precisando de ajuda às vezes. Fala, não, não, é demônio, e corre, né? Deixa o fulano morrer, né? eu não esqueço nunca Por esse isso que eu detalhe aí, perguntei porque pro senhor, sabe? esse fato aconteceu em frente a um lugar aqui muito conhecido aqui em Ribeirão Pires, chamado Canoa Quebrada. E foi ali que aconteceu esse fato, faz uns anos. Mas fica gravado, né? E eu passo hoje para os irmãos que nós precisamos estar em comunhão com Deus e ter humildade, até nesse momento. A sua autoridade vem do alto, né? E Deus vai te dar essa oportunidade de você passar por esse momento e usar de ousadia, de autoridade, no nome de Jesus e expulsar o demônio. Mas tem que estar em comunhão com Deus, porque senão não expulsa, não. Não é envergonhado. Então, nós precisamos ver tudo isso, né? E como a Tamires falou, todas essas coisas que estão escritas aqui na Bíblia, amados, é para nos ensinar. Esses fatos aconteceram justamente está escrito hoje para que eu e você saiba o que se passa nesse mundo, né? Porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades nas regiões celestes. Porque nesse mundo jaz o maligno. Quando você está realmente em Cristo Jesus, quando você jejua, quando você busca, o Espírito Santo se apodera de você. Então você tem autoridade para isso fazer. Meus queridos, se vocês quiserem continuar amanhã, né, que já a hora já se foi. São 9h01 aqui. Fábio, tem mais alguma coisa a declarar, Fábio? Nesses dois trechos aqui, finais, é, vamos, vamos terminar esses dois trechos amanhã e a gente tenta começar o 18 amanhã. Sim, Eu acho que ficou pode um ser. pouco avançado o horário, mas eu acho que a discussão foi bem profunda hoje, Eu aprendi gosto assim, bastante. né, que todos Ah, participam, que todos, né, contem as suas experiências e a gente vai aprendendo um com o outro. amém. Amém?
Vamos orar? Vamos Quer falar alguma orar? coisa, dona Lucinha? Não? Não. Posso orar aqui pra gente? À vontade. Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia de hoje, por essa manhã, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, pelos ensinamentos, por tudo que o Senhor tem nos revelado, Senhor, obrigado pelas instruções, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, Senhor, pela sua misericórdia, Pai. Continue conosco, Pai, nos protegendo, nos alimentando, Senhor, trazendo luz, Pai, trazendo luz para a nossa casa, Senhor, para a nossa vida, Senhor, que nós possamos cada vez mais, Pai, ter revelação, Senhor, revelação da verdade, Senhor, revelação daquilo que é necessário para cada um de nós, Senhor Jesus. Proteja nossas casas, nossos filhos, Pai, visita a casa de cada um aqui, Senhor, visita a casa dos irmãos que não estão aqui presentes hoje, Pai, dos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Pai, toma conta, Pai, cuida do nosso coração, Pai, limpa, Senhor, limpa nosso coração, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, nos permite, Pai, que nós possamos, Pai, estar sempre perto de Ti, Pai, em comunhão contigo, Pai, nos alimentando, dialogando contigo, Pai, nas nossas orações, Senhor, Jesus, jejuando, Senhor, aprendendo cada vez mais, Pai, mergulhando, Senhor, profundo, Pai, na Sua palavra, Pai, proporciona a nossa fé, Pai, que nós possamos estar a todo momento alinhados contigo, Senhor, nos protegendo, Senhor Jesus. Que o Senhor continue, Pai, nos alimentando e protegendo todos nós, Senhor Jesus. Pai, visita, Pai, as famílias que estão em necessidade, Pai, as casas dos enfermos, Senhor. Visita as crianças, Pai, que estão em situações de opressão, Senhor. Visita, Pai, os lares, Pai. Visita, Senhor Jesus. Visita, Pai, os lugares, Pai, que estão em guerra, Pai. Traga paz, Pai. Traga conforto, Pai. Traga discernimento, Pai, para as autoridades, Senhor, nesse mundo, Senhor Jesus. Pai, olhe pelas pessoas na Argentina, Senhor. Olhe pelas pessoas na Ucrânia, Senhor. Olha pelas pessoas, Pai. Olha pelo presidente, Pai, da América, Senhor. Traga discernimento, Senhor Jesus. Que ele tenha bom senso, Senhor. Traga sempre, Pai, revelação da verdade, Pai. Instrua, Pai. Guia, Pai. Guia para o bem, Senhor Jesus. Que a sua vontade seja feita aqui nessa terra, Pai. Isso tem de misericórdia, Pai, para com os nossos pecados, Pai, com os nossos erros, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por estar sempre de braços abertos, Pai, nos recebendo, Pai. Apesar, Pai, das nossas limitações, das nossas limitações, Senhor, da nossa pequenez, Senhor. Quão grande é o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, para agora e para sempre, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém, amém. E pela Síria, né? Amém. Temos que orar pela Síria, né? Está acontecendo massacres lá, né? De cristãos. Meu Deus, é triste. É isso. É a Verdade. igreja do Senhor já sendo perseguida. Tempos finais, tempos difíceis. Mas nós, Verdade. mais que vencedores em Cristo, que a nossa fé nunca venha a diminuir, que cada vez aumente, que cada vez a gente se alegre pela vinda do Senhor, porque Ele está aí às portas, né? Pelos acontecimentos. Então, é isso, gente. É amanhã, né? Em nome de Jesus, se é com a permissão do Senhor. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.